A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 5 e versículo de número 24 ao 31, que vai nos dizer assim: Então, da parte dele foi enviada aquela mão, que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo, Mene. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Que nós vemos, irmãos, que houve uma paga para Belsazar. Aquilo que ele havia feito, Deus não deixou sem uma paga, Deus fez justiça. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele sabe todo o mal que te causaram. E tem pessoas que te feriram, que te magoaram, que te fizeram mal, que tocaram em você como Belsazar tocou nos utensílios da casa do Senhor. O que eu acho interessante, irmãos, nessa palavra é que Deus, em momento nenhum, veio a interferir no que Belsazar estava fazendo. Deus deixou ele tocar nos utensílios da casa do Senhor. Deus deixou ele pegar o vinho, colocar dentro. Quando ele começou a dar louvores aos deuses, a Bíblia diz que a mão começou a traçar na parede o que era para ser sentença para a vida dele, porque ele tocou onde não devia. Tem pessoas, irmãos, que Deus deu corda, gente que se levantou contra você e Deus deixou se levantar, vai se levantando. Aí você diz: Senhor, o Senhor não está vendo não que está se levantando contra mim? Senhor, o Senhor não está vendo não que está falando isso de mim, que está fazendo mal contra a minha vida? E Deus está dizendo: minha filha, eu estou dando corda a alguns dos teus adversários. Meu filho, eu estou dando corda a alguns dos teus adversários, como eu fiz com Belsazar. Eu dei corda para ele, eu deixei ele fazer o que ele estava pensando em fazer. Mas chegou um momento em que eu acabei com a festa, com a festa dele. Eu quero lhe dizer que a festa de seus adversários está terminando. Eu vou repetir para você entender. A festa dos seus adversários está terminando. Deus manda te falar que Ele sabe muito bem onde tocar. Ele sabe muito bem como paralisar pessoas que estão se levantando contra você. Pessoas que estão tocando nos vasos do Senhor. Porque você é vaso. Você é vaso escolhido por Deus. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou e Ele diz: eu não permito que Belsazar toque em você para ficar por isso mesmo. Declare comigo: o meu Deus está marcando encontro com os meus inimigos e Ele vai fazer justiça. O meu Deus está marcando encontro com os meus inimigos e Ele vai fazer justiça. Quando aqueles dedos começaram a escrever na parede, a Bíblia diz que o semblante de Belsazar mudou, o versículo 6. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Ó, o joelho de Belsazar ficava assim, irmãos, ó. Ele começou a tremer. Tremer por quê? Porque Deus sentenciou ele naquele momento. Tem gente que vai saber, irmãos, que Deus é amor, mas também é justiça. Que Deus está agindo para fazer justiça por sua vida. Lá estava Belsazar agora se tremendo. Lá estava Belsazar agora com medo, porque nunca havia visto algo parecido com aquilo que estava acontecendo diante dos olhos dele. O Senhor está dizendo: a minha justiça será tão grande que vai ter gente que vai temer e tremer. Rabasto candaraia. Porque o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é grande. Ele viu a injustiça que te causaram. Ele tem balança justa e Ele está dizendo: está chegando o tempo, filha. Está chegando o tempo, filho, da retribuição dos teus adversários. Aleluia. Belsazar, que ele foi orgulhoso, blasfemo.
idólatra, e não deu a glória ao Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, irmãos. O próprio Daniel, ele disse isso no versículo de número 22. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, ouro, bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Nós observamos aqui, irmãos, de maneira muito clara, Daniel dizendo para Belsazar: você sabe muito bem que Deus é poderoso. Você sabe muito bem quem é o nosso Deus, e mesmo assim você brincou com ele. Brincou e agora vai ter paga. Arabacandarás. Tem gente que sabe que Deus é na sua vida, viu? Tem gente que sabe que Deus existe, que Deus é poderoso, mas continua se levantando contra você. O Senhor está te confirmando nesta revelação. Que você diz: Senhor, não é possível que esta pessoa ainda não aprendeu. Senhor, não é possível que esta pessoa ainda está se levantando contra mim. Deus está dizendo: tá, minha filha, é para lhe confirmar. Eu tenho lhe mostrado, eu tenho feito você sentir, mas você não está acreditando. Por quê? Porque você pensa: Deus já mostrou o que é na minha vida. Por que que esta pessoa não para de uma vez por todas de me perseguir? Tem pessoas, minha irmã, que só vai parar quando Deus parar elas. Deus está falando com alguém aqui no profundo. Tem pessoas que só vão parar quando Deus para ela. Foi o caso de Belsazar. Belsazar precisava ser parado. Se ele não fosse paralisado, ele continuaria ali blasfemando, fazendo o que bem viesse na mente dele para ser feito, e nem aí para nosso Deus, ó, e nem aí para o povo de Deus, e nem aí para nada que agradava a Deus. Tem gente que não se arrepende, irmãos. Você vai observar que Belsazar sabia dos feitos do Senhor. Belsazar sabia do que Deus havia feito com Nabucodonosor. Belsazar sabia o quanto o Senhor tinha poder, irmãos. Mas mesmo assim, ele continuou querendo os vasos da casa do Senhor. Ou seja, querendo brincar com Deus. E tem pessoas que sabem que Deus é poderoso, sabem que Deus é na tua vida, mas continua fazendo. E o Senhor está dizendo: a sentença está chegando. A sentença está chegando. A Bíblia diz, irmãos, que estava escrito Mene, Mene, Tekel e Parsim. O que estava escrito era uma sentença. Uma sentença de que Deus iria tocar em Belsazar. Belsazar seria morto. Deus iria derrubar a Babilônia. E Deus entregaria aos medos e aos persas. Tudo, irmãos, de uma vez só. Porque quando Deus quer fazer assim, Deus age como Rebiasto Candarabacai. Deus age como num piscar de olhos. Deus age como no de repente. Ninguém entende o trabalho de Deus. Aí Daniel chegou lá e interpretou. Versículo 26. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Acabou. Terminou o teu reino. Tocou onde não devia. Agora Deus está dando cabo do teu reino. Rasto, cara. Ana vai dizer no seu cântico que Deus dá vida e tira a vida. Faz descer a sepultura e faz subir dela. Deus é amor, mas também é justiça. Ele é fogo consumidor e ninguém brinque com Deus, não. E era isso que Daniel estava dizendo aqui. Deus deu cabo do teu reino. Acabou. Não tem mais reinado para você, Belsazar. Acabou, Belsazar. Tocou onde não devia porque quis. Aqueles vasos têm dono. Você tem dono. Assim como os utensílios da casa do Senhor tinham dono. E Deus é zeloso para com aquilo que é dele. Ele está dizendo para você: você tem um dono, minha filha. Você tem um dono, meu filho, e ninguém vai frustrar os planos que eu tenho contigo. Eu estou paralisando, Belsazar. Declare comigo: eu creio que o meu Deus está paralisando os meus inimigos hoje. Eu creio que o meu Deus está paralisando os meus inimigos hoje. Deus está paralisando o inimigo de pessoas aqui, irmãos. E ele está dizendo: eu estou parando, porque se eu não parar, Belsazar não para. Se eu não botar ordem, Belsazar vai achar que ele pode fazer o que quiser. E comigo não é assim não, diz o Senhor. Eu vou lá e toco. Eu vou lá e faço justiça. Para mostrar que você não anda só. Para mostrar que você tem um Deus que é na tua vida. Aqueles utensílios tinham um dono. Você também tem um dono. Declare comigo: eu tenho um dono e o meu dono é zeloso.
Eu tenho um dono e o meu dono é zeloso. Versículo 27. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Sabe o que é isso, irmãos? Ser achado em falta diante de Deus? Pois é. Isso que aconteceu aqui com Belsazar. Foi achado em falta. Deus não estava se agradando dele. Quantos estão sendo achados em falta diante de Deus, né, irmãos? Quantos estão sendo pesados na balança e Deus está olhando e dizendo, não estou me agradando nada do que está aqui. Não estou me agradando nada dos feitos. Deus está vendo tudo. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 28, Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Acabou, Babilônia caiu. Quando você vê aqui Belsazar morrendo, Babilônia cai. Acabou Babilônia. Acabou a inimiga do povo de Deus. Arabasto, Candarai. Irmãos, Deus sabe muito bem como paralisar os nossos inimigos e quando derrubar a Babilônia. Porque aqui não foi somente a morte de Belsazar, a gente não pode somente falar disso, mas aqui também foi a queda de Babilônia. Foi a queda, porque Deus, irmãos, quando Ele quer derrubar inimigos, Ele derruba. Quando Ele quer paralisar inimigos, Ele paralisa. Daniel já havia predito que Babilônia cairia. Aqui no livro de Daniel, capítulo de número 2, e versículo de número 39 vai nos dizer: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Daniel estava deixando bem claro aqui que Babilônia cairia e que depois deles caírem se levantaria outro reino inferior e um terceiro reino de bronze, ou seja, Babilônia não seria eterna. Deus já disse a você que essa perseguição não é eterna. Deus já disse a você que Ele vai fazer justiça. Deus já disse a você que Ele vai paralisar e aos teus adversários. Aí Belsazar estava achando que as palavras de Daniel, que Daniel interpretou, que estava escrita, era brincadeira, né? Aí Belsazar disse até que ia honrar a Daniel e que ele passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Que governo, que reino? Acabou, Belsazar. Você ainda não entendeu não que acabou, meu filho? Acabou pra você. Você foi achado em falta diante do Deus vivo. Tem gente, irmãos, que acabou pra eles. Porque não querem se arrepender, querem ficar perseguindo o que é de Deus. Deus vai marcar encontro e fazer justiça conforme o que apraz a Ele. Declare comigo, a justiça de Deus será grandiosa, será conforme o que apraz a Ele. A justiça de Deus será grandiosa, será conforme o que apraz a Ele. A vontade vai ser de Deus. Mas a justiça é Ele que está determinando. É Ele que está dizendo, acabou. Eu vou dar um basta em Belsazar. Chega. Belsazar está pensando que ele é quem? Tem adversários teus que tá pensando que é quem mesmo? Tá pensando que você não tem dono? Tá pensando que você não tem um Deus vivo contigo? Tá pensando que você é sem dono? Não, você tem dono. E o teu dono é grande, poderoso, zeloso, está contigo e diz para você, chegou a justiça. Declare comigo, o meu Deus viu tudo que eu passei e a justiça já chegou. O meu Deus viu tudo que eu passei e a justiça já chegou. Deus já havia determinado que Babilônia cairia, irmãos. Deus já disse a você que Ele vai fazer justiça, não foi? Ele viu o mal que Ele causaram. Ele sabe quem são os teus adversários. Ele sabe quem são os teus opositores. E através dessa palavra, Ele está lhe visitando dizendo, está findando esta perseguição. Não queria resposta? Está findando essa injustiça. Olha Deus falando. Deus está pronto para fazer justiça por pessoas que estão me ouvindo agora. Alguém aqui por esses dias vai contemplar uma grande justiça de Deus. Declare comigo, eu creio que Deus vai me fazer contemplar uma grande justiça dele. Eu creio que Deus vai me fazer contemplar uma grande justiça dele. Versículo de número 31. E Dário o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Acabou. Agora a palavra de Deus se cumpre por completo. Por quê? Porque Belsazar morre e Dário tomou posse ali do trono, conforme o que o Senhor havia dito. O reino foi entregue nas mãos dos medos e dos persas. Acabou. Porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. Deus diz que Babilônia cairia e ela caiu. Belsazar, aquele que estava há poucos instantes aí fazendo festa, pedindo os utensílios da casa do Senhor, cheio de si, achando que podia fazer o que queria, agora estava lá, havia morrido. Naquela mesma noite, Belsazar morreu.
Porque ninguém brinca com Deus, irmãos, para permanecer de pé. E o Senhor está dizendo, aguarde a minha justiça. Você vai se assustar, minha irmã, com a velocidade da justiça de Deus. Você vai se assustar com o que Deus vai fazer por amor de ti. Porque nós somos vasos do Senhor. Declare comigo, eu sou vaso do Senhor, eu tenho dono. Eu sou vaso do Senhor, eu tenho um dono. Os utensílios da casa do Senhor, irmãos, tinham dono, assim como nós. Nós temos dono. Alguém pode olhar pra gente e pode desprezar, pode se levantar contra, pode achar, pode falar o que quer, mas o nosso dono é zeloso. O nosso dono é ciumento. O nosso dono pega a gente assim, ó, nos protege e pega a causa e resolve. A causa dos teus inimigos contra ti, Deus hoje está pegando. E ele está dizendo, eu mostrarei que eu sou Deus de justiça na tua vida. Declare comigo, eu creio. Que Deus vai mostrar que ele é Deus de justiça na minha vida. Eu creio que Deus vai mostrar que ele é Deus de justiça na minha vida. Belsazar morreu. E a palavra de Deus se cumpriu porque Deus derrubou Babilônia. Tocou aonde não devia, não temeu ao Senhor, Deus paralisou. Deus sabe como paralisar os teus adversários. E ele está dizendo, eu vou paralisar os teus perseguidores e não tardará. Tome posse dessa palavra porque tem uma justiça da parte de Deus chegando. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor, Deus, por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai, por nos mostrar que nós temos um dono. Quantas pessoas, Pai, esqueceram disso? Porque estão diante de tantas opressões, diante de tantas dificuldades, de tantas dores, de tantos levantes, Pai. Mas Tu és um Deus, Pai, que contempla todas as coisas e que faz justiça pelos Teus filhos. Foi o Senhor quem determinou o que ia acontecer com Belsazar e é o Senhor, Pai, que está tomando toda a causa injusta. É o Senhor que está pegando todo o mal que tramaram contra nós e está fazendo justiça, Deus. Eu creio que a tua justiça será grandiosa. Que o Senhor vai trabalhar de maneira, Pai, que pessoas aqui ficarão impactadas. Porque Tu és um Deus, Pai, que no de repente vai agir com a justiça. Não vai tardar, diz o Senhor. Não vai demorar. Belsazar não demorou de pagar. E tem gente que não vai demorar de pagar. Tem justiça. Tem justiça. Tem justiça da parte de Deus chegando. Tem justiça. Não canso de falar. Tem justiça. Deus está dizendo, eu vou mostrar que sou na tua vida. Eu vou mostrar que eu te escolhi, que você é meu vaso, que você tem dono, eu tô te defendendo, eu vou pelejar por você, só silencie e observe o livramento e a justiça que eu trarei para você. Arabacandarai, tu tem um dono, diz o Senhor. Pai, obrigada por esta palavra e pela tua justiça. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, a vida, a história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer, meu Pai, assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, meu Senhor, seja glorificado. Visita cada nome, cada pedido de oração aqui de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária. Abençoa, Pai, aqueles que têm servido de canal de bênção, que estão aqui diariamente conosco. Que o Senhor os prospere, que o Senhor venha conceder o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua, Pai, falando melhor o coração dos teus filhos, Espírito Santo, trabalhando na vida deles. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus diz para você que Ele é um Deus de justiça. Ele viu todo o mal que te causaram. Tem pessoas que acharam que poderia tocar em você, que acharam que poderia falar o que quisesse de você, como se Deus nem tivesse, sabe, se importando, mas o Senhor está dizendo, eu me importo. O Senhor está dizendo, eu vi. Ah, Senhor, porque o Senhor permitiu? Eu permiti para eu poder tocar. Ramante! Foi isso que aconteceu aqui. O Senhor, Ele não impediu Belsazar de tocar nos utensílios, mas quando Belsazar tocou, o Senhor sentenciou
iniciou. Tem coisas que Deus permite que você não entende, você pensa que é humilhação, mas é Deus permitindo te tocarem para Ele fazer justiça e mostrar que é na sua vida. Se prepare, está chegando o tempo de Deus, de forma profunda, assim te diz o Senhor, mostrar que Ele é na sua vida. Deus vai trazer para você livramento e fará uma grande justiça na sua vida que não tardará de acontecer, diz o Senhor. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.